Olá, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas em mais um Despertar Espírita. Meu nome é Gilson, sou expositor, divulgador e estudante da doutrina dos Espíritos para o caminho aos ensinamentos de Jesus. O perdão. Esse tema foi sugerido por uma amiga, também divulgadora da doutrina, para que nós pudéssemos abordar esse tema tendo como base a doutrina espírita, que nos coloca sempre com os recursos da psicologia e da ciência. Quando nós falamos sobre perdão, por incrível que pareça, temos uma dificuldade muito grande. Porque muitos vão dizer, mas o perdão é simples, perdoa e tudo bem. Mas o perdão ele tem várias formas, várias maneiras de ser. Aí vão dizer, mas não existe um só perdão? Não, tem muitos. Existe aquele perdão que nós fazemos, aquele perdão da boca para fora. Eu te perdoo, mas no fundo não perdoa. Existe aquele perdão que nós colocamos que ele é condicional. Eu te perdoo, mas... Aí já põe o mais, ou seja, não perdoo de coração. Existe aquele perdão que nós transferimos para entidades espirituais ou até mesmo para Deus. Não tem pessoas que dizem assim, eu perdoo, mas Deus, que é vingativo, vai cuidar de você. Porque não perdoou. Quem crê em um Deus punitivo, já joga esse problema para Deus e fica livre. Não precisa se importar. Porque o perdão, ele nasce a partir do momento que nós descobrimos que nós também erramos. Nós também precisamos ser perdoados. Nós também precisamos que os outros enxerguem em nós a necessidade do perdão. Por isso que quando nós falamos de perdão, sempre usamos de referência o próprio Cristo, pois as suas últimas palavras foram, Pai, perdoa todos que não sabem o que fazem. Qualquer um de nós, depois de ter sido traído, ter sido vendido, ter sido negado, ter sido ali torturado durante 12 horas, pregado na cruz, onde todo mundo que a gente ajudou deu fora, e só sobrou para a gente a nossa mãe, uma irmã e um amigo, o que nós faríamos? Perdoaríamos? Não. Talvez as últimas palavras nós proferíamos assim, Senhor, mata todo mundo, manda um raio de 1000 megatons e acaba com essa raça, porque eu vim aqui para ajudar e ninguém quis me dar ouvidos. E olha o que fizeram comigo. E ainda, passado todo esse período de 2000 anos, mesmo tendo dado o exemplo do perdão, Cristo ainda é citado como aquele que vai voltar para se vingar. A coisa não acabou. É claro, meus queridos, que não é esse Jesus que nós buscamos. Esta ideia de um Deus punitivo e de um Jesus que vai voltar para tirar satisfação com o Pai dele, precisa ser desconstruída através do mecanismo do estudo, através do mecanismo da nossa sabedoria e da nossa informação, que vai nos libertar através do conhecimento. Sempre falamos e vamos falar várias vezes. O conhecimento é libertador. Quando nós falamos de perdão, podemos fazer um seminário, porque, como já dissemos, temos vários tipos de perdão, várias formas de perdoar, mas muito pouco de nós sabemos realmente perdoar sem nenhum resquício. Muitas vezes, mesmo quando nós perdoamos, o chamado perdão da boca para fora, nós até não queremos mal à pessoa, mas se a pessoa se der mal, a gente fala, olha, eu não desejo mal a ninguém, mas bem feito
por aquilo que aconteceu com ele. Merecia. Fez por merecer. E a gente faz isso o tempo todo. Estamos andando na rua, passa aqueles meninos de entrega de comida, fecha a gente no carro. Claro que nenhum de nós faz uma oração. A maioria fala, tudo bem, vá em paz, mas se tomar um merece. Anda que nem louco pela gente. Não é perdão. Nós ainda temos em nós muito orgulho. E esse orgulho é uma das causas que fazem com que o perdão seja algo muito difícil de ser trabalhado. É muito interessante nós termos exemplos realmente do que é perdoar. Mas aquele perdão natural, não é aquele perdão que a gente marca o dia. Olha, eu esqueci o que ele me fez mais no dia 12 de abril de 1988, às 14 horas. Não, não é isso. O perdão é algo que aparece e desaparece da gente. A gente não tem a necessidade da sua antítese, ou seja, a vingança. Pois a vingança traz para nós um sentimento de satisfação e um sentimento de justiça. Nós ficamos indignados quando alguém que nos prejudica, ou prejudica alguém que a gente gosta, ou prejudica, seja lá quem for, e a pessoa não é punida, nós nos sentimos injustiçados. Então, muitas vezes até dizemos, onde está Deus que não vê um negócio desse? Porque a nossa visão ainda é curta, é uma visão limitada, é uma visão daqueles que acreditam apenas, mesmo sendo espíritas, acreditam apenas em uma existência. Claro, quem acredita em uma existência quer que as coisas se resolvam todas de uma vez aqui mesmo. E esquece que muitas vezes a criatura vai ter aquilo que merece não nesta existência, mas em outras tantas que vão aparecer. Cabe a nós nos desligarmos. Isso é sublime. Há algum tempo atrás, eu vi uma entrevista muito interessante com o filósofo Mário Sérgio Cortella, sendo entrevistado por outro filósofo, o Gabriel Chalita. Muito interessante o diálogo dos dois, muito inteligente, e o Cortella lembrou da época onde ele foi secretário de Educação do governo da Prefeitura de São Paulo, da Prefeitura da Luísa Erundina. Isso faz muito tempo. E ele disse que naquela época ele teve o privilégio de conhecer Nelson Mandela. Nelson Mandela foi um símbolo, e ainda é hoje, de luta, de resistência na causa da discriminação racial na África. Ele lutou contra o apartheid. Apartheid que vem da palavra deixar separado, deixar à parte, separação. Um regime de sedimentação racial, de segregação racial, que torturou e matou e humilhou centenas ou milhares de seres humanos. Um regime que era apoiado até por pessoas que eram negras. E Nelson Mandela foi um daqueles que lutaram. Poderia estar, como ele era, uma pessoa, um advogado, uma pessoa de uma tribo, que ele era muito respeitado, poderia ele estar lá na casa dele sem se envolver. Mas ele lutou contra esse regime e amargou uma prisão de 27 anos. Imaginem isso, é mais de um quarto de século. E é interessante que o professor Mário Sérgio Cortella disse que ao dar a mão para Nelson Mandela, ele se tremeu todo. Ele até brinca dizendo que para um paranaense se tremer ao dar a mão a um homem é muito difícil. Mas ele disse que essa sensação veio porque ele percebeu que ele não estava apertando a mão de um homem, mas ele estava apertando a mão da dignidade. Porque a história conta que Nelson Mandela ficou 27 anos preso por causa dos seus ideais contra esse regime do apartheid, numa cela de 1,60 m cúbica, quadrada.
um cubo de 1,60 m para um homem que tinha 1,90 m de altura. Ou seja, ele nunca conseguia ficar em pé. Se ele ficasse sentado, as pernas esticavam. Se ele encolhesse as pernas, ele podia erguer um pouco o tronco. Ele nunca conseguia ficar de uma forma confortável. 27 anos. Ele só saía daquela cela não para tomar banho de sol, para ser torturado e interrogado. 27 anos. E aconteceu algo muito interessante. Passado esse período, como tudo na vida passa, por mais que possa parecer que seja eterno, mas passa, ele saiu de lá, o regime caiu e ele foi eleito o primeiro presidente negro da África. E o mais interessante de tudo é que, ao ser eleito, como todo presidente, depois de todas as honrarias, ele teve o jantar presidencial, onde os presidentes chamam para jantar com ele todos aqueles que o apoiaram, aqueles que o ajudaram. Mas, curiosamente, Nelson Mandela chamou para sentar do seu lado esquerdo e do seu lado direito, nas duas cadeiras principais, os dois torturadores, os dois homens que o torturaram e o humilharam durante 27 anos. Nós podemos imaginar o constrangimento que foi desses homens. Por quê? Pensando como todos nós pensam, na hora que ele foi presidente, os torturadores pensaram: estamos enrolados, ele vai se vingar da gente. E Nelson Mandela os chamou para que eles fossem jantar ao lado, um do lado do outro. É claro que aquilo deu uma conotação, que a imprensa foi logo perguntar, de que ele estava querendo se vingar de uma maneira sutil, colocando eles de uma forma constrangedora. E ao ser perguntado por um jornalista por que, senhor Nelson Mandela, presidente da África, o senhor chamou para sentar do seu lado os dois torturadores, as duas pessoas que te humilharam durante tanto tempo, o que é isso? É o tipo de uma vingança? É uma forma de constrangimento? Diga para nós. Nelson Mandela, então, na sua simplicidade, disse: eu não pensei em nada disso. A única coisa que eu quis é que eles sentassem ao meu lado e me vissem não como um ex-presidiário, tampouco como um novo presidente, mas me vissem como um ser humano, assim como eles. É uma grande lição para nós entendermos efetivamente o que é o perdão. Ele está além, muito além desse perdão que a gente diz: eu esqueço tudo, mas já coloco uma condição. O perdão ele vem de forma natural, ele vem dentro da gente, de dentro para fora. Não é convencendo, fazendo de fora para dentro, que a gente vai perdoar. Nós só atingiremos esse grau de elevação para perdoar aqueles que nos perseguem, como está nos mandamentos do Cristo, o amor acima de tudo. Nós só perdoaremos aqueles que nos perseguem quando nós nos colocarmos no lugar das outras pessoas. A chamada empatia, muito usada nos dias de hoje, mas muito pouco praticada. Muito obrigado, meus amigos e minhas amigas, por terem ouvido até agora, até o final, sobre o perdão. Claro que, eventualmente, nós falaremos mais, mas, a princípio, vamos refletir e usar esses exemplos tão dignificantes para as nossas vidas. Vamos perdoar, porque nós também precisamos de perdão. Muito obrigado e muita paz a todos.